Olá a todos, eu sou Bruno Loturco, fundador da Gru Insights, uma empresa especializada em conteúdo e eventos para a indústria da construção. Estamos diretamente do pavilhão da FEICOM, com o podcast da FEICOM, para tratar de temas estratégicos para a indústria da construção. E hoje vamos falar sobre um tema bastante importante e que nem toda construtora, nem toda incorporadora presta devida atenção, que é a possibilidade, o potencial que o pós-obra tem de se tornar um ativo estratégico para a operação de construtoras incorporadoras. E para falar sobre esse assunto super importante, recebemos aqui hoje a Maria Helena Dimas, que é gerente de assistência técnica e qualidade da Tenda Construtora, e a Adriana Bombassaro, cofundadora e diretora de operações da FastBuilt. Olá, Adriana. Olá, Maria. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Muito bem-vindas. Obrigado por ter Obrigada. aceitado o convite e estar aqui batendo esse papo com a gente. Obrigada. Muito bom. Bom, acho que nosso papo começa procurando entender como que uma construtora como a Tenda, que atua em altíssima escala no mercado com milhares e milhares de unidades por ano, né, colocando milhares e milhares de unidades no mercado por ano, ela consegue também conciliar um bom nível de personalização e de digitalização em toda a jornada do cliente, né? Então, queria entender um pouquinho de você, Maria, como que funciona isso na prática, porque não parece fácil. Não parece fácil, não é fácil. Foi um grande desafio, na verdade, para a Tenda, porque, de fato, somos uma fábrica de apartamentos, né? A gente concreta todos os dias. Então, isso tudo é muito em grande escala, mas a gente sabe que o nosso cliente, ele é individualizado, né? Então, apesar de a gente vivenciar isso todos os dias, esse grande volume de apartamentos, o cliente, ele tem essa experiência única e individualizada. Então, o desafio da companhia mesmo era isso, como é que a gente separa produtividade de uma jornada mais eficiente, mais clara para o nosso cliente. Então, nós tínhamos na companhia diversas plataformas, diversas formas do cliente entrar em contato, isso era tudo muito fragmentado. Então, a ideia de trazer um sistema, assim como o da FEST, que conseguisse juntar tudo isso, para que a gente conseguisse ter esse olhar para o cliente, foi primordial para a gente conseguir fazer essa virada, de trazer essa jornada para o cliente de maneira mais personalizada, como a gente gostaria. Então, foi fundamental a plataforma para a gente conseguir construir isso juntos. Então, conta um pouquinho para a gente, Adriana, como que funciona a plataforma e como é a atuação nesse caso. Certo. Como a Maria Helena falou, né, Bruno, o cliente ele não está mais satisfeito com o que satisfazia ele antigamente. Antigamente ele tinha 2, 3 formas de contato com a construtora. Era o telefone, o e-mail ou ele ia pessoalmente. Hoje ele tem muito mais de 10 plataformas para ele entrar em contato, para ele fazer as suas demandas. E isso gera um problema para a construtora quando ela não tem um canal único para coletar todas essas informações e transformar isso num ativo que gere insights e resultados para que ela melhore ainda mais os produtos que ela vai entregar no mercado. E a FastBuilt ela vem justamente para fazer esse único canal, né? Esse omnichannel para a assistência técnica e a gestão do pós-obra, onde o cliente tem disponível desde o manual do proprietário, as suas plantas, as fotos do as-built, né? Como foi entregue o imóvel, até a jornada dele na entrega das chaves e no pós-obra, que é a assistência técnica, poder proporcionar a esse cliente que saiba que ele precisa fazer uma manutenção preventiva, o aplicativo avisa ele, né, que ele precisa trocar o rejunte, que ele tem que ter cuidado com as esquadrias, tudo isso de uma forma mais educacional para que o cliente tenha um bom uso do seu imóvel e uma vida prolongada dele. Acho que essa é o propósito da plataforma e é o que a gente entrega para construtoras que utilizam a nossa solução. Acho que o diferencial é o cuidado hoje, né? Porque a Tenda ela preza muito trazer apartamentos com qualidade para o nosso cliente. Mas a gente não quer focar apenas no momento venda. Eu acho que ter toda essa esteira bem trabalhada, onde a gente consiga fazer essa coleta, né, e trabalhar com o cliente, acho que é o primordial. Então, ter uma ferramenta que busque tudo isso, traz essa segurança para a companhia, de ter uma venda bem executada, um apartamento de qualidade, que o cliente, em todas as etapas do processo, consiga ser ouvido, com a comunicação mais clara, mais transparente, que é isso. Acho que muitas vezes não tem problema ter um problema, mas ele ter essa comunicação clara ali na palma da mão é muito mais... a experiência ela é vivida de maneira diferente. Inverte um pouco a experiência que se convencionou no mercado, que é só procurar a construtora, né? O cliente só procura a construtora no caso de problema, né?
E, em geral, o problema com boleto, né? Tem um problema com boleto, ele procura. Não, criar uma experiência melhor para todo mundo. Né? Exatamente. É dar a possibilidade de ele trazer, né, o que está acontecendo, porque isso gera insumos para todas as áreas da construtora, né? O pós-obra, ele é uma área que gera muita retroalimentação para melhoria contínua da construtora, da evolução dos seus produtos. A Tenda preza muito essa questão de não ter a imagem apenas no momento feliz de vamos fazer uma venda, né? Eu acho que não, é em todas as etapas. Então, ter essa facilidade de busca e encontrar alguém ali ou até no próprio sistema é primordial para essa experiência. Esse ponto que a Adriana tocou, acho que é legal a gente explorar um pouquinho mais, né? Porque o pós-obra, que em teoria você entregou a obra, ela é problema do cliente, né, entre aspas. Mas isso aí. Não é nem só problema do cliente, nem só algo que a construtora abandona. Primeiro que ela tem responsabilidade, segundo que ela tem um potencial ativo ali, né? Então, por meio de uma plataforma, primeiro de uma cultura voltada para e depois de uma plataforma que facilite isso, vocês conseguem ter o pós-obra como uma fonte de informações que seja um ativo que vai retroalimentar a operação da própria construtora? Eu atuo em assistência técnica e qualidade há 17 anos. E eu vejo que houve uma mudança muito grande, de fato, em entender que a assistência técnica, que antes era só uma ponta final, de resolve o problema e pronto. Hoje não, hoje ela se tornou de fato não o final, mas pode ser o começo de tudo, que é justamente ter isso, ter as informações para retroalimentar a companhia e a gente conseguir atuar. Então, isso traz muito ganho à companhia, ter esses dados para poder ser trabalhado. Então, eu vejo sim como uma estrutura não só benéfica para o cliente, mas principalmente para a empresa, que é trabalhar essas informações e antecipar qualquer tipo de problema para poder evoluir e melhorar, e que é de fato a melhoria contínua, né? Que muito se fala, muito se escreve, mas como na prática isso funciona. E eu vejo que sim, ter essa tecnologia a nosso favor para poder trazer esse ganho para o cliente final, ela é primordial nesse sentido de parar de olhar para assistência técnica como um patinho feio, né? Pelo contrário, né? Hoje é com riqueza. Eu falo que é uma área muito rica de informação para ser trabalhada. Eu sempre provoco as construtoras a pensar o seguinte: você tem os indicadores de todas as suas áreas ligadas ao pós-obra, porque tudo aquilo que começa lá no projeto afeta o pós-obra. É o material que é comprado, é a mão de obra utilizada, tudo isso afeta o pós-obra. E geralmente se pensa assim, não, eu construí, eu entreguei assistência técnica que se vire com os problemas que acontecem. Mas eu deveria pensar antes, né? Fazer uma economia inteligente antes. Comprar bem o meu material, treinar bem a minha mão de obra e utilizar os insumos que eu gero na assistência técnica para retroalimentar essas áreas. Eu consigo retroalimentar o RH, a área de projetos, a execução, com esses dados gerados na assistência técnica para melhorar os projetos, né? Se eu sei que eu tenho uma esquadria que está dando muito problema, eu preciso entender se é o produto, se é a mão de obra, se é a colocação, para que eu consiga agir de uma forma preventiva nas próximas execuções que eu vou fazer. E isso eu sempre costumo dizer que é um novo petróleo da construção civil, são esses dados bem estruturados e coletados numa plataforma, porque coletados eles eram antigamente, né? Ficavam no WhatsApp do engenheiro, ficavam no Excel ou no e-mail. E como é que você centraliza tudo isso para avaliar e tirar informações? A gente sempre brinca, a IA não vai construir um edifício, né? A inteligência artificial. Mas com muitos dados, ela consegue te trazer informações rapidamente para que você não cometa ou não propague erros na construção que ela é tão sistêmica, né? Perfeito. E eu vejo que quando a gente tem uma base onde a gente tem a coleta de informações e bem trabalhadas, que eu acho que é isso, não adianta também só ter e não saber trabalhar isso, né? E eu falo que eu sou a louca da retroalimentação, porque onde eu vou, eu falo, gente, retroalimentação é tudo. Esse é o ponto. Porque eu acho que até no por exemplo, numa improcedência, né? Quando a gente tem uma ferramenta que você tem tudo mapeado, até uma improcedência pode virar uma oportunidade. Por quê? Eu tô dando aquela improcedência, mas por quê? É algo que o meu cliente acaba executando, mas por falta, de repente, desse recurso, como que a gente consegue, de repente, então, no manual,
ou de uma forma informativa conseguir conduzir isso. De repente, algo que ele busca, poxa, eu gostaria de ter tal utensílio, algo dentro da minha unidade. Pô, por que não, então, retroalimentar isso em projetos? Então, eu acho que a gente tem um ganho muito grande em todas as etapas dessa base de dados, né? Desse grande histórico que acaba tendo ali. Então, eu acho que é ter os dados e saber trabalhar da maneira correta para conseguir fazer essa retroalimentação em todas as pontas. Aí a gente consegue fechar sendo bom para todos, né? Tanto para a empresa quanto para os nossos clientes. E com uma quantidade tão grande de apartamentos saindo todo ano, um dado errado é um dado que se multiplica, mas um dado certo são milhares de clientes satisfeitos, né? E na velocidade que a gente constrói, ela é primordial para isso, ou para o ganho, ou para ter um custo que não precisaria estar acontecendo. Então, isso é importante. Adri, você falando sobre como a plataforma facilita a coleta de dados, a estruturação, até a retroalimentação, é legal, uma plataforma que ela não é só falar, usa. Como é que é a atuação da FastBuilt também para ajudar a construtora a passar por essa mudança cultural de usar os dados como algo valioso? Legal. Eu sempre falo que a tecnologia ela apoia a transformação digital. Mas o primordial são as pessoas e os processos. E a gente sabe que existe, às vezes, de todos nós, uma certa resistência à mudança, né? E a FastBuilt, ela trabalha justamente com um time focado na experiência da construtora durante a implantação. Então, nós trabalhamos junto com a construtora, delimitando e entendendo o processo, como ele é, como ele vai acontecer, né? Então, a gente faz o as is e o to be para entender como ele vai ficar e vai medindo com a construtora e implantando devagar, com calma. Não adianta eu querer implantar a solução inteira numa única vez, que eu vou parar o processo, eu vou deixar todo mundo doido, né? E as pessoas não vão sentindo a evolução e os ganhos que tem. Então, a gente tem uma área comprometida justamente em entender e ouvir o cliente. Inclusive, nós temos uma comunidade no WhatsApp só com as construtoras para que elas nos reportem o que está acontecendo, troquem figurinhas entre elas, né? Do que, eu faço assistência assim, e como é que tu faz isso, né? E na vistoria, o que você faz? E isso retroalimenta a nossa plataforma. Para quê? Para as melhorias que vão saindo, porque a gente usa um conceito de tecnologia adaptativa. Eu trago a melhor tecnologia, mas quem traz o problema e a dor é a construtora. Então, eu tenho que dizer qual a melhor tecnologia para resolver aquela dor. E aí eu preciso estar sempre junto com eles, ouvindo o que eles estão trazendo, né? E a gente tem o conceito de a cada 2 meses a gente libera uma série de melhorias que são inclusive votadas na comunidade para que atenda todo mundo. Esse é o grupo de $1 milhão. Esse é o grupo de E eles trocam bastante, assim, trocam figurinhas, é muito legal, é muito rico o que tem ali. E Maria, quando você tem os dados para retroalimentar, você tem uma fonte da verdade. E aí é fácil, né? Todo mundo adora. Não, agora isso é a verdade, vou mudar. De um dia para o outro, todo mundo aceita. Quem dera se fosse. Quem dera se fosse assim tão fácil. Mas eu acho que permite análises mais profundas que vão facilitar o discurso, né? Então, assim, a gente sabe que o negócio em si, a gente precisa produzir unidades que consigam chegar ao nosso público, né? Então, a gente precisa produzir um apartamento com qualidade, mas num custo que a gente consiga atingir em grande escala essas pessoas que a gente quer dar essa oportunidade de ter o primeiro sonho, né, do apartamento. Então, a ideia, basicamente, o que é o 80-20? Né? Qual é o maior problema que de fato pega e assim, muitas vezes é algo simples, às vezes é uma borrachinha que precisava ser melhor adaptada por um produto. Então, assim, a gente conseguir chegar neste nível de detalhe e trazer para a companhia do tipo, olha, isso daqui, o volume, ele é grande, mas o custo ele é muito pequeno e vai trazer um ganho muito grande, muito significativo para o nosso negócio. Então, isso torna, inclusive, as decisões dos nossos diretores, CEO da empresa, mais fáceis de tomar, sabe? Então, a gente não quer mais olhar apenas para o custo.
É o quanto o custo vai trazer de benefício, o que de fato não, isso daqui vai acabar inviabilizando o negócio, não é isso que a gente quer, mas não é mais só olhar para o número, não é mais só olhar para uma produtividade, é ter esses detalhes na mão que vão de fato atingir lá a satisfação do nosso cliente na ponta final. Então fica mais fácil de colocar na mesa, assim, tomada de decisões, sai do sentimento e vai mais para o número tangível do que a gente precisa. E permite que o cliente viva o sentimento dele, né? Porque eu acabei de lembrar de uma situação que eu tive, eu estava faz um ano e meio mais ou menos, estava numa lanchonete e estava sozinho e tinha um casal que tinha acabado de chegar, aí eles sentaram e eles estavam com a sacolinha da tenda. Uhum. E eles fizeram uma videochamada com alguém que me parecia ser a mãe de um dos dois. E aí eles falando, a gente pegou a chave agora. Nossa, foi bem emocionante, assim. É um momento muito... Eu falo que a tenda, assim, eu sou muito apaixonada por essa empresa, porque eu acho que ela tem um propósito muito bonito, sabe? A gente conseguir fazer, e eu falo, não é só produzir, é o cuidado com a qualidade do que vai ser entregue, porque é isso, muito dos nossos clientes é o primeiro sonho, né, de adquirir a casa própria, muitas vezes é o único apartamento que ele vai adquirir. Então, é onde ele vai passar uma vida inteira. Então, que é onde, às vezes, ele vai entrar como um casal, vai ter uma família, vai formar, então, assim... Ter esse cuidado nessa execução desse apartamento é isso, né? A gente traz muito dessa retroalimentação para o nosso canteiro de obra, para o time que está ali na execução, né? Nosso time vertical, de dizer, olha como essa experiência que às vezes é só, tô fazendo uma parede, não é. Para o nosso cliente é a parede, é o piso, é aquele cuidado que só que na hora quem está vivenciando ali a entrega de chave sabe o quanto é importante. Então, eu falo que é um propósito que cada vez mais é alcançado, e a tecnologia, a inovação, ela foca muito em inovação para isso, para no final do dia a gente conseguir atender essa satisfação, que para a gente é muito, muito importante. Não ter assistência técnica é o nosso sonho, que eu acho que não ter que passar por isso, mas se passar, como que eu atendo com agilidade e qualidade para esse cliente ter uma melhor experiência do começo ao fim na unidade dele. Perfeito, e é isso, né? Não ter assistência técnica é o sonho, mas eu entendo, quando você fala isso, que o sonho não é acabar com a relação com o cliente. Transformar essa relação em algo positivo, né? Porque a assistência técnica não deixa de ser um problema. Ele está te acionando no momento em que ele está incomodado. Exatamente. Talvez manter essa relação de outra forma, né? Vocês entendem, né? Com essas plataformas, com a FastBuilt e a possibilidade de digitalização da jornada, essa interação pós-entrega das chaves, ela pode se tornar, assim, numa jornada positiva, não só para o cliente que vai ficar a vida toda naquele imóvel, mas eventualmente para o cliente que vai comprar um maior e vai querer voltar na construtora para comprar novamente, porque a experiência dele foi boa. Exatamente. Eu sempre provoco, né? A assistência técnica, ela era muito vista como um simples linha no orçamento de despesa, geralmente, né? Essa despesa. A assistência técnica hoje ela está sendo vista como uma área estratégica para a construtora. E eu visualizo muito a assistência técnica se tornando um centro de receitas na construtora. Por que não um centro de receitas? Se eu estou com o meu cliente final, ele precisa fazer uma manutenção, que não é uma assistência técnica, é diferente, né? Ele, às vezes, quer fazer uma reforma, a construtora tem a mão de obra, porque eu não posso pensar em transformar essa área com aquilo que ela tem, às vezes, de disponibilidade, porque você não fica o tempo todo fazendo assistência técnica, né? Com o que tu tem de disponibilidade, transformar ela numa área de receitas e você estar sempre junto na jornada do teu cliente. Porque, às vezes, o teu cliente, tu compra um apartamento ou tu chama alguém para fazer uma reforma, às vezes esse profissional, para justificar o trabalho dele, inclusive, ele denigra a imagem de quem construiu. Olha, não, eu vou cobrar para fazer isso, porque olha o que fizeram aqui, não sei o quê. Não acontece isso, Maria Helena? Muito. E aí, se você está dentro da construtora, você sabe o projeto que você fez, você tem as informações, você já faz a manutenção. Mas é só uma provocação que eu faço, tendo visto já, né, os milhares de chamados de assistência técnica e as formas como as áreas de assistência técnica atuam. Eu vejo que a construtora ela pode fidelizar o cliente, né? A gente fala assim, vai ser vitalício, eu acho que é mais uma fidelização.
seja indo para um apartamento maior, em um outro local, seja indicando, que eu falo que é o nosso maior marketing, é a indicação, é o boca a boca, né? Então, ter a experiência do cliente vivenciada de maneira positiva é ele indicar para um familiar, é ele indicar para um amigo. Então, quando eu falo não ter assistência técnica, é isso. É como a gente não faz uma falha chegar até esse cliente. Mas eu vejo assistência técnica num mundo de possibilidades. É um pouco do que a Adri falou, de talvez, né, ser um agente de trazer recursos e não só de saída. A gente serve também não só para o morador, mas para o síndico, como... Eu vejo como, não é nem educadores, mas assim, é uma forma da gente instruir como cuidar desse imóvel, como ele ter uma vida útil. Então, ter um manual bem elaborado. O cliente ele não é obrigado a saber da parte técnica, então tem muitas dúvidas técnicas que a gente precisa cada vez se capacitar mais de como é que isso chega para ele de maneira antecipada. Não só em sistemas, né, em plataformas, mas assim, a gente quer também trazer outras tecnologias, seja em hidráulica, seja em acessórios, e isso pode gerar uma inovação. Pode gerar algum tipo de falha que precisa ser tratada para antecipar. Então, assim, é um ciclo, não vai ser único. Eu não tenho como, não vai ter mais problema, porque eu só vou trabalhar com esse sistema, com esses materiais. Não, a gente vai trazer cada vez mais. O mundo está vindo com muitas possibilidades e a gente quer que isso chegue ao nosso cliente cada vez de maneira mais fácil. E isso pode trazer um distúrbio. Então, como é que eu evito? Como é que eu faço isso não chegar? Então, é um ciclo sem fim. Mas que ela seja o mais trabalhada no detalhe possível para minimizar essa chegada no nosso cliente. Então, acho que assistência técnica, tendo esse viés com a qualidade e podendo atuar em outras áreas, seja com projetos, com os nossos fornecedores, isso é muito importante para ter uma continuidade de maneira mais tranquila e eficiente. Mas ganhos, eu vejo só como ganhos. Você falando, Maria Helena, eu lembrei de uma pesquisa da HSM que falou que o maior índice de saída de clientes é o atendimento. O maior índice de clientes sair de qualquer empresa é pela questão do atendimento, né? Então, se você faz um bom atendimento, é como vocês disseram antes, problemas eles vão acontecer, né? A gente sabe, a construção civil no Brasil ela é bem artesanal ainda, então a gente vai ter vários problemas. É como eu reajo rapidamente, atendo isso rapidamente para transformar a experiência do cliente, né? O cliente sabe que o problema aconteceu, mas o que ele não quer é ficar sem uma resposta há dias, né? Sem ter um retorno do que está acontecendo. Então, é como fazer com que a assistência técnica trabalhe essa experiência do cliente. Muitos se falam, eu vou atender em um SLA. E hoje a gente já não transforma mais o SLA, não, eu vou te atender em 5 horas, em 6 horas, né? Não, qual é a experiência, né? O acordo de nível de experiência que eu vou ter contigo, né? Para te entregar o resultado de um trabalho que pode ser a resolução de um problema, mas trabalhando no atendimento ao cliente, nessa experiência que qualquer um vai ter, desde quem atende e recebe o chamado até quem está lá fazendo o atendimento, né? Ter essa ponta toda ligada com as informações. E a plataforma proporciona isso, né? O cliente abre o chamado, chega para o time de retaguarda, o time que está em campo vai lá também com a própria plataforma. Então, todo mundo tem um único canal de comunicação para trabalhar de uma forma muito boa essa informação e esse atendimento ao cliente. Eu falo que o problema não é ter a falha, é não aprender com ela. Sim. Né? E hoje o cliente está no centro de tudo, né? Então a gente precisa trabalhar em cima disso. Então, é muito do que a Adri fala, se a gente fica muito no protocolo do o SLA, vamos atender o SLA médio definido pela companhia. A gente precisa escutar o cliente. Por quê? Hoje em dia, não adianta eu definir uns 5 dias de SLA, vamos pensar assim. Só que o meu cliente, ele trabalha. Para ele, talvez os 5 dias não atenda, porque ele vai falar assim, olha, eu estou em casa todas as terças, então se eu fiz uma vistoria numa terça e preciso entrar com o meu fornecedor para atuar, eu não vou conseguir logo no dia seguinte, porque ele não vai estar em casa. Então o que ele vai querer? Ele vai querer ser atendido na próxima terça. Então eu não posso simplesmente colocar, não, mas eu preciso atender em 5 dias, então como é que a gente vai? Não, então ok, então ou fazer ouvir o que o cliente, qual é a necessidade do cliente. E a gente se adaptar, acho que é isso. É sair um pouco só do número exato e o não como a gente quer viver essa experiência. E aí sim trabalhar isso dentro da companhia para poder atingir essas expectativas. Porque eu acho que é onde a gente de fato vai fidelizando. A gente sai de um protocolo e começa a fidelizar de fato. E curioso, né? Como a tecnologia
nos servindo e não ao contrário, né? Ela traz os dados, traz a informação, mas permite o atendimento humano, né, humanizado. Muito bom. Eu queria saber, na verdade, Adri, sobre como vocês têm usado a IA na plataforma da FastBuild, porque eu imagino que vocês tenham um acesso ali a um mundo de dados de pós-obra, de solicitação de assistência técnica. Vocês com certeza já sabem onde dá problema na maior parte das obras. Exato. Nós estamos aí com vários projetos para trazer a IA fortemente para uma experiência melhor do cliente, né? E também para a parte de predição para a construtora, né? Sim, a gente tem acesso a um monte de dados e a IA ela precisa ir entendendo esses padrões. Nós estamos justamente nesse momento de mostrar os padrões, ensinar ela para que daí ela consiga trazer essas informações, porque tudo depende muito da tipologia da construção, da região, né? Então você leva em conta uma série de parâmetros para trazer essas informações para ela, mas ela já está aí trazendo dados, né? Hoje ela está auxiliando o time de administrativo na comunicação com o cliente, uma comunicação mais humana, mais assertiva, mais rápida, né? Mas ela tem um potencial grande para trazer, inclusive, predição e toda essa parte mais de inteligência para a construtora agir antes das coisas acontecerem. Antecipações, né? Exatamente. Maria, eu sei que a Tenda é uma empresa muito voltada para a digitalização, sempre de olho nisso, né? Que mais vocês têm olhado lá em termos de digitalização da jornada do cliente, né? Além do pós-obra também, você tem outras iniciativas? A gente tem uma longa esteira de... Esse é o limite. E a Tenda permite, né? Então, que a gente vai olhando isso com carinho. Então, nós temos sim o time de relacionamento com o cliente que também já quer trazer essa experiência através da vistoria de unidades. Então, fazer a auto-vistoria, uma plataforma que já direciona ali o olhar do que precisa ser vistoriado, tudo. Isso já vai fazer um viés, a gente consiga também calcular. Pô, o que deu de revistoria? Poxa, que dado que é esse? Então, a gente consegue antecipar para diminuir esse índice, ou seja, o cliente nem precisa mais se preocupar com isso, uma vez que a gente já está se antecipando em corrigir perante os olhos dele, né? Então, a gente está trabalhando a informação dele. Então, isso vai trazer um ganho muito grande com relação ao índice de vistoria, o índice de revistoria, a agilidade de atendimento. No pós-obra, a gente tem toda essa jornada, né, do sistema em assistência técnica. A gente está trazendo também agora a qualidade para dentro da plataforma, que é nas minhas auditorias, quais são as não conformidades, o que a gente já consegue vincular com uma FV, para esse momento de inspeção, a gente já conseguir na linha ali da esteira de execução, ter esses dados para trazer para o engenheiro de obra. A gente está com uma atuação muito forte com o síndico, porque a gente vê que o síndico ele é uma figura importantíssima para garantir um todo, né? Porque quando a gente fala, o problema está pontual nas unidades, mas quando é um problema em área comum, vazamento de água, castelo, elevador, ele acaba impactando num todo. Então, esse síndico ser bem orientado, ter uma plataforma onde ele consiga fazer as manutenções, fazer o registro, é um guia, né? A gente tem que sair, eu falo que o óbvio precisa ser dito o tempo todo. Então, assim, ele tem que ter um guia, ele tem que ter um direcionamento. Então, a ferramenta, sendo um ao vivo ali para ele, vai trazer isso de maneira mais fácil e vai agilizar bastante. Nós estamos querendo fazer os recebimentos de obra também através de uma plataforma. Então, por quê? Se eu faço uma vistoria e já identifico os problemas, a minha engenharia já tem isso na palma da mão, consegue executar, tira foto, o meu time já volta. Então, é o que eu falo. Muito se fala que a tecnologia e inovação é luxo, é algo... Não é. Não é. Para mim, tecnologia e inovação, ela é eficiência. E é uma eficiência em todas as pontas. Então, eu tenho ganho em times que eu não preciso aumentar o número de pessoas. Eles vão ter ganho para poder conseguir olhar com mais cuidado onde deveria estar tendo uma conferência melhor, o atendimento das pessoas. Então, eu vejo que essa mentalidade de, não é luxo, depende do perfil do cliente, médio, alto. Não, eu acho que é inocente quem vai por esse caminho, porque eu vejo o ganho na eficiência que a gente tem como time e para o cliente final. Então, assim, tem muita coisa que a gente está colocando na esteira para poder fazer esse atendimento, seja na obra, né, em eficiência, planejamento, né, tem todo um mecanismo. Então, tem muita coisa para acontecer, para trazer esse ganho aí para
na qualidade como um todo, né, do nosso produto. E o consumidor está cada vez mais empoderado justamente por causa do acesso digital, né? Então, a digitalização empoderou o cliente de uma forma, né? Antigamente ele influenciava, disse, né, que 4 pessoas tu conseguia influenciar. Hoje tu influencia mais de 100 pessoas. Sim. Né? E falar bem não é um costume do brasileiro, né? Ir lá e colocar uma avaliação boa nas coisas. Mas propagar aquilo que deu errado realmente é muito comum na cultura brasileira. E a gente percebe isso, né, nos sites de reclamação e tudo. E você, trabalhando com um grande público como a Tenda trabalha, você precisa ter esse cuidado, esse olhar. E essa esteira, essa jornada que a gente está trabalhando, da qualidade até a assistência, a manutenção preventiva numa única plataforma, onde todo mundo tem acesso ao dado e uma área retroalimenta a outra, é muito importante, né, para trazer uma entrega com eficiência e uma entrega que deixe o cliente satisfeito. Afinal de contas, nós 3 aqui também somos clientes, né? Sim. E a gente precisa olhar assim, o que a gente gostaria de receber é aquilo que eu tenho que pensar enquanto CNPJ para entregar, né? Então, o que eu quero receber no meu CPF, quando eu represento um CNPJ, eu preciso pensar e eu consigo trazer inovação. E às vezes as pessoas pensam que a inovação tem que ser algo disruptivo, né? Tem que ser algo muito diferente. Não, às vezes a inovação para uma área é sair do Excel e ir para uma plataforma que estruture. Às vezes não, às vezes eu preciso trazer algo diferenciado. Então a gente precisa entender, né, que inovação ela pode ser disruptiva, mas ela pode ser incremental. Pequenas coisas que vão melhorando o dia a dia de todo mundo, do cliente final e de todo o time que faz esse trabalho, né, ganhando em produtividade e em eficiência. Exatamente, fazer o básico bem feito, né? Porque o básico bem feito, é isso. Com um mercado tão heterogêneo, às vezes a inovação é ir para o Excel, às vezes nem o Excel não tem. Então, exato. Cada um está no nível de... Cada um está no nível de maturidade, exatamente. Perfeito, gente. Agradeço demais a conversa, foi muito bom. Obrigado pela disponibilidade, ter se deslocado até aqui. Imagina. A gente que agradece a oportunidade. A gente adora falar de gestão de pós-obra. Vamos ter muito mais oportunidades, inclusive, sendo na FECOM ou nos eventos da GRUA. Com certeza. Podemos falar muito mais. obrigada. Muito obrigada.